pessoal, tudo bem? Aqui é do Solutecast e eu sou Fernanda Baez, especialista em chatbot. Tô com o privilégio de apresentar hoje, ser a host deste programa. E a gente é do Grupo Solute, né? Estamos para falar hoje sobre um tema que é um tema de inovação, chatbots. São soluções automatizadas em canais de mensageria. Então, que você fala com empresas em canais de WhatsApp, em canais de Messenger, Instagram. E, bom, chamei aqui uma turma de peso, né? Samuel Caldeira, meu par aí de trabalho, aqui dando esse prestígio pra gente. Ele é líder de dados na Solute. Também Ian Cipriano, líder de projetos da ProAI, um grande parceiro nosso e que tá sempre dando salve aí pra gente. E também Viviane de Almeida, que é a nossa líder de curadoria, mais voltado para AI. Então, essa daqui é a nossa mesa de hoje. Espero que vocês gostem, né, desse conteúdo. E, bom, dando início aqui, né, a gente vai falar sobre tecnologia e inovação, mas vou dar aqui uns passinhos atrás e falar sobre tempo de qualidade, né? Hoje a gente vê muitas empresas, né, mudando a relação entre marcas e pessoas, e realmente isso começa muito a gente pensar o que vale hoje para as pessoas. Hoje, por exemplo, a gente foca mais em família, em estar em tempo com amigos, e isso é uma coisa que a gente vem vendo, uma mudança geracional mesmo, né? Hoje as pessoas, elas querem viver um equilíbrio e que isso acompanha não apenas uma relação de trabalho, mas social, do que a gente, como a gente se relaciona com tecnologia e de como que a gente quer uma rotina mais ágil, né? Cada vez mais a gente tem contato aí com agilidade de temas, assuntos, do que a gente consome hoje. E, bom, pessoal, falando sobre tempo de qualidade. E tempo de qualidade hoje, ele tem muito relacionado com como a gente consome as coisas, como a gente consome redes sociais, como que a gente consome produtos. E isso vem de uma forma que hoje empresas trabalham, trazendo principalmente eficiência no que elas servem pra gente. Existem empresas que elas vão ser, como que eu vou dizer, elas mesmas já geram entretenimento. Então, vamos supor, eu trabalho com um setor de streamer. Então, eu quero que essa pessoa passe tempo comigo e eu quero trazer esse valor para ela. Já quando eu penso numa empresa como a nossa, por exemplo, de certificação digital, a gente quer que a pessoa realmente resolva os problemas ali da vida dela, coisas que ela provavelmente não vai dar aquele privilégio quando ela estiver resolvendo, mas exatamente para que ela possa curtir o que importa. Então, família, amigos, enfim. Não sei se vocês querem acrescentar, mas realmente hoje a gente fala muito sobre smart contracts, que é algo que eu gosto de trazer sempre também nas rodas de conversa, que são canais, aliás, soluções feitas para mobile, né? Hoje a gente vive antenado no celular e todo mundo ali, né? A gente tem o hábito de levar hoje com a gente tudo que a gente tem que resolver, seja de trabalho, e-mail. Tudo que a gente puder resolver no celular, melhor, né? Muito melhor. Eu acho que a gente acompanha hoje, né? Hoje a gente vê um pós-venda que ele faz parte ali de como que as empresas podem mostrar um valor, podem mostrar ali um pioneirismo, um conteúdo, né, pra gente, e que elas vão fazendo agora parte da jornada realmente do dia a dia de cada um. E serviços básicos que a gente fazia, né, que eram novidades, como pedir comida, pedir um aplicativo, um táxi, a gente começa a partir para sistemas mais elaborados, como o nosso, né, de você poder fazer a emissão do seu certificado no seu telefone, que é uma coisa assim, impensável há um tempo atrás. Então, essa tecnologia vem acompanhando essa facilidade que a gente tem agora, né, na mão, como você falou, trazer essa experiência mais rápido, mais ágil, mais interativa, o cliente com a empresa ali. Demais. Eu fico pensando, né? Eu tenho meu pai mais velho, e eu fico pensando que antes era inconcebível ter um banco digital. Então, era uma coisa que isso não fazia parte da nossa realidade. E aí eu fico pensando, hoje eu acho inconcebível não ter ele no celular. E hoje a gente mal anda com dinheiro. Mal anda com dinheiro na carteira. Então, qualquer coisa que a gente... Eu, por exemplo, se você perder o celular, acabou. Eu já pego banco, já pego tudo, não tem como. Realmente, hoje, isso tem um impacto na nossa vida que ele é muito maior do que a gente pensa, né? Nosso relacionamento com tecnologia. E, bom, isso também vem com relação ao que a gente consegue agregar de valor, né, como marca para essa pessoa. Então, a gente vê que a gente tem que trazer valores maiores do que só realizar uma venda. Então, né, a gente tem se relacionado dessa forma. E também relacionado com relação a esforço. Hoje eu acredito muito que pessoas não
empresas, elas não querem apenas, né, vender o seu produto, elas querem ser, elas querem detetores da sua marca. Então, você quer uma pessoa que seja um brand lover, que ela vai realmente fazer uma postagem, ela vai comunicar, ela vai se sentir representada daquela forma, né? Promotor da marca. Promotor da marca, exatamente. Então, hoje, quando a gente fala sobre essa questão de promoção da marca, ela vem muito ligada também a um ecossistema de redes sociais e de como que isso conversa. Então, quando você para pensar, poxa, hoje eu tenho uma marca e eu não me sinto satisfeita com ela. Além de você talvez fazer uma reclamação, que antes seria, né, comum de você ir, às vezes, num pós-venda, ir ali. Dependendo de como que é a situação, ela pode reverberar de uma forma negativa ou de uma forma positiva. O que eu quero dizer com isso? Se der ruim, a pessoa vai reclamar no Twitter e isso pode ser algo que vai acabar com a sua marca, né? Não é uma reclamação oficial, como fazia antigamente, né? Agora fica exposto para todo mundo. Como você falou, um Twitter aí pode mudar completamente o rumo pode da mudar marca, muito sobre a percepção da marca e até a depender, né, de como que isso repercute. Porque a gente nunca sabe o que vai ser um marco tweetável e o que vai ser hoje, assim, né? Vai disseminar. Exato. E da mesma forma, dependendo, eu acho que nem sempre a gente precisa ter uma experiência boa e deixar de mostrar que é algo positivo, de como que a marca se relaciona também em momentos que são negativos, que ela tem que realmente fazer uma correção. Então, isso às vezes pode trazer uma maturidade também. Sempre existe o lado positivo que a gente pensa nesse sentido. Bom, pessoal, continuando aqui o papo. Opa, aqui falhou. É toda uma evolução do boca a boca, né? Hoje, assim, temos muita agilidade em dar as nossas opiniões, né? Então, assim, já funcionava muito bem ali no passado, mas, assim, o nível de alcance era pequeno, né? Era no bairro, era na família, eram com amigos, e agora é a nível mundial, né? Daí realmente comentou, né? Às vezes no Twitter, assim, que você pensa um pouco inofensivo, ele muda todo o rumo, né? Mas aí ainda continua sendo grande boca a boca, né? E isso é uma coisa legal de pensar, porque hoje todo mundo tem voz. Então, eu acho que isso traz um poder até de consumo, né, para quem tá ali, né? Você se sente no poder também de falar, poxa, isso daqui foi algo que me representa, ou isso daqui é algo que realmente eu quero, né, reparar e opinar a respeito. As pessoas se escutam mais. Então, isso é algo muito positivo. E isso vem muito pro lado da experiência do cliente, né? Se a gente trouxer isso, né, em relação ao mobile, que é exatamente esse ecossistema que hoje a gente vive com redes sociais, que a gente vive com marcas. Hoje a gente não grava URLs, hoje a gente grava contatos. E isso traz muito para a questão do chatbot. E até em termos de esforço, quando a gente para pensar, né? Eu sempre falo isso. Se você entra numa URA, né? Para quem não sabe, URA é aquela ligação de telefone que você faz para a empresa e que ela vai cair ali numa chamada já gravada. Você entra ali, você tem esforço de tentar achar um número, você vai tentar achar aquele número já num contato do Google, aí você acha aquele número, aí você tem uma gravação, a gravação vai passar por todas as opções ali, se a sua for a última, pior ainda. E aí você às vezes não consegue ter retornos tão bem assim, direcionados, e aí você já tem esse esforço. Quando você pensa numa URL, às vezes você vai entrar no site, aí você sabe se tem uma página de um parceiro, aquela área do cliente, né, que você vai ali dentro, e você tenta ver onde que tá, para você às vezes buscar um boleto. E aí você já teve que entrar, ver se era aquela página correta, teve que entrar na área do cliente, teve que colocar a senha, teve que abrir, ver se está lá, se não tiver, você ainda tem que ser direcionado. Quando você pensa num contato mobile, que às vezes é ali um webchat, às vezes já é um contato ali no WhatsApp, você às vezes já tem uma validação que está ali dentro, então você já tem um contato salvo, ele está ali, ele está acessível, você só entra ali, já recebe as informações, já recebe ali, né, o menu, e você já consegue resolver ali, e às vezes você nem precisa validar, porque às vezes já está embutido no contato. Então, hoje os esforços, os steps que eles são consumidos, isso as pessoas até calculam com o nível de esforço, né, e a repercussão. Então, você tem que entrar num lugar, às vezes você nem tem no celular o acesso, com outro você já consegue resolver ali no dia a dia. E hoje a gente vive essa celeridade. Então, quando a gente para pensar no nível que chatbot traz para realmente uma eficiência desses conteúdos, é algo que a gente pensa depois assim, poxa, realmente faz sentido, né, ser um assunto que
cada vez mais envolve marcas e que marcas hoje, né, começou como uma inovação e hoje é quase uma carteirinha carimbada para uma empresa estar se comunicando ali de uma forma mais ágil, mais de pronto com os seus usuários, né, seus clientes finais. Esse custo... Desculpa, é legal pensar também no time-lapse de tudo que acontece hoje em dia, né? Porque é um período tão curto de tempo, se a gente pegar aí 7, 8 anos, vamos colocar 10 anos atrás, nós não tínhamos nada disso. E eu sou muito assim, eu gosto de pensar, como seria hoje se não existisse, por exemplo, um WhatsApp para a gente acelerar, ter a celeridade do dia a dia? Como que viveríamos? Será que voltaríamos aos tempos da caverna? Acho que é incrível isso e agrega muito, né, no dia a dia. Quer complementar, senhor? Então, eu ia falar do custo que você tinha citado lá para a gente poder resolver os problemas, né, pelo chat ou pelo WhatsApp, como citado. E é uma via de mão dupla, né? Tanto para o cliente poder resolver o problema dele ali de uma forma rápida e prática, para ele gera uma satisfação muito alta, né? Ele não precisou falar com ninguém, ele não teve que cair no labirinto da URA que você citou, ele conseguiu pegar o boleto dele ou resolver qualquer problema que fosse, ou uma informação, uma FAQ, né? E para a empresa, por outro lado, também é maravilhoso, porque a marca dela está sendo avaliada como uma marca que resolve problemas de forma ágil e o custo dela também está sendo menor para atender esse cliente. Então, para trazer a satisfação para o cliente. Então, o WhatsApp, o chatbot, assim, indispensáveis. Hoje em dia, quando a gente tem que ligar para alguém, já é um custo a mais, né? Costuma estar naquela mesa de amigos e fala, quem vai pedir a pizza? Aí ninguém quer ligar, ninguém pede pizza, porque ninguém quer falar com ninguém, né? A gente quer pedir apertar o mínimo de botão possível ali. Para a gente, como cliente, é ótimo e para a marca é melhor ainda, né? Muito melhor. E assim, é engraçado que quando a gente pensa em sucesso do WhatsApp, né, a gente pensa muito voltado no lado que é por que alcançamos mais com o WhatsApp? E a gente alcança mais com o WhatsApp até pela questão do compartilhamento também. Eu não sei se vocês já tiveram esse insight, mas quando você vai pedir um Uber, e aí às vezes você vai mandar para alguém da sua família, para seu namorado, enfim, você vai compartilhar o carro por onde? Você vai compartilhar por lá. Você fez um pedido no iFood, você vai compartilhar por onde? Pelo WhatsApp. Então, dentro da nossa realidade, principalmente brasileira, sim, pessoal, a galera de fora tem gente que ainda não usa o WhatsApp. Mas nós, brasileiros, a gente realmente tem, né, o hábito, e ele está quase intrínseco a ser o aplicativo que nós temos de maior uso. Então, ali a gente tem o poder do compartilhamento e isso, né, é uma oportunidade para a marca conseguir ali inclusive tendo a propaganda, como a Viviane bem trouxe, ali no boca a boca, né, de trazer e você falar assim, poxa, isso daqui é uma empresa que ela está preocupada comigo, quer dizer, ela vendeu para mim, mas ela consegue me trazer valor ali no dia a dia e coisas que são úteis. Você pode ali fazer uma notificação ativa para o seu cliente, falando, vou tentar trazer um exemplo aqui, mas você comprou um carro, alugou um carro. Poxa, beleza, ele comprou e está ali na manutenção. Eu posso falar para ele se está no período de férias, que às vezes cabe uma revisão? Ou, poxa, quais são as dicas que eu posso dar para ele ali, para ele viajar com segurança, para ele viajar bem? Então, hoje eu acho que é uma oportunidade grande que, por exemplo, pode ser um conteúdo de valor que essa pessoa compartilha com alguém da família dela, por exemplo, com um tio que vai viajar, e aí você já está fazendo ali a sua imagem para terceiros, inclusive, né, de uma forma totalmente orgânica. Então, eu penso muito sobre isso. Essa popularidade, Fê, do WhatsApp, ele é muito atribuída pela simplicidade da plataforma, né? Sim. Ela tem aquela interface muito intuitiva e as funcionalidades são robustas, né? Então, tem mensagem de texto, tem chamada de voz, de vídeo, compartilhamento de mídia, você cria grupo, faz transmissão, então, assim, ele é muito completo e é muito fácil. Então, realmente, a gente precisa pensar ali como sendo um canal cada vez, assim, mais utilizado de uma forma completa, porque você resolve tudo em segundos por ali, né? Tudo em segundos e, como você disse, acessibilidade também. A Viviane falou, eu lembrei de uma coisa. Outro dia a gente teve uma experiência com uma empresa que presta serviço pra gente, que a gente estava conversando lá com o nosso contato, né, sobre as novidades da ferramenta, uma feature que a gente estava precisando. E aí ele falou, olha, eu vou colocar vocês numa lista de transmissão, é um canal agora que tem no WhatsApp, né, que a Viviane falou sobre a simplicidade. E aí nesse canal a gente consegue acompanhar todas as novidades que eles estão lançando, né, as funcionalidades novas. Então isso pra gente foi incrível, a gente não tem mais que ficar esperando eles comunicarem uma release, às vezes num portal oficial. Não, chega ali no canal, a gente já tá ali.
o canal só é notificado quando tem alguma postagem, então não fica, né, a nossa timeline não fica ali enchendo de mensagens. Cara, isso é muito bom. E imagina para a marca estar na mão do cliente, né? Sim. Assim, no aplicativo, porque quando a gente encontra um prestador de serviço que atende às nossas necessidades, sem a gente passar qualquer tipo de problema, você não quer fazer contato com outra marca, com outra empresa. Então, se você Exatamente. tem ali um contato no WhatsApp que resolve o seu problema de forma rápida, prática, cara, acabou. Você não vai procurar outro, ao menos que você tenha algum grande problema. Mas Algum grande... a sua fidelidade com aquela marca ali que preocupou em te atender bem e rápido, ganhou sua confiança, né? E Eu acho que é muito isso, porque o problema não é ter um percurso que às vezes vai ter, que você vai ter um problema com a marca, que vai acontecer alguma coisa. E isso é natural, até porque é um Sim. relacionamento. É um relacionamento, são pessoas humanas envolvidas, apesar de a gente tenta automatizar isso, mas realmente são pessoas. E isso vai acontecer. Agora, como você age diante da situação que realmente vai fazer essa fidelização do cliente, né? Não tem como. Eu pensei em falar aqui, aproveitar, puxar um pouquinho pro Ian, né, que fala muito sobre projetos, mas a gente pensar aqui o que, né, dentro da nossa área que a gente pode falar, que realmente é falar o que é o sucesso do projeto para alguém que trabalha com WhatsApp. É assim, né, ir na dor do cliente, ver as dores, as necessidades, como que é isso aí? Na verdade, é um conjunto um pouco de tudo isso, né? Ele é medido através de alguns indicadores. O mais essencial deles é a satisfação do usuário, né? Que a entrada do feedback positivo e a alta taxa de utilização. Então, quanto melhor o feedback do usuário sobre a implantação, sobre a usabilidade do chatbot, acho que traz ali um indicador muito bom para o lado de projetos. A eficiência, que faz a redução de tempo, de resolução, o volume de chamadas para atendimento humano. Acho que o conceito de chatbot, ele entra muito na questão de precisamos utilizar muito o robô para diminuir o atendimento humano, né? Trazendo mais padronização na taxa positiva, né? Então, também é um outro indicador muito bom. A acurácia, que é a capacidade de tempo, capacidade do chat de atender e responder corretamente as consultas do usuário, então é importantíssimo. E o famoso ROI, né, que é o retorno sobre investimento, que traz a economia de custos ou aumento de receita devido à automação de tarefas. Então, quanto mais automações aquela empresa tiver, tenho certeza que diminui os custos dela ali dentro da ferramenta, né? Muito bom. Só pegando o gancho do Ian também, quando a gente fala assim do sucesso do projeto, eu acho que é muito importante que é uma das atuações do time de projetos muito forte, que além de entender a dor da empresa, é também pensar na dor dos usuários, né? Eu já acompanhei, infelizmente, muitos projetos que foram muito focados mais na dor da empresa do que na do usuário, e quando esse chatbot, por exemplo, ia para o ar, ele acabava sendo um canal pouco utilizado, porque a experiência do usuário não foi bem desenhada, né? Então não houve aquele contato com quem utilizaria a plataforma para saber quais seriam as necessidades básicas do canal. Então hoje o time de projetos, assim, ele dá esses direcionamentos para os clientes, e ainda além de ter outras pessoas, né, de várias skills dentro do time que atuam ajudando e respaldando ter essas informações, né? Então tem um time de UX, tem um time de CX, para garantir que a jornada seja completa e que a dor de ambos ali seja atendida aí com esse chatbot ou com o próprio canal, assim, de outra forma, né? E isso é engraçado porque são norteadores, né? Quando você passa a trabalhar mais com isso, eles vão virar ali realmente... não tem como se furtar disso, né? Passar, por exemplo... Sempre quando a gente vai fazer um processo de discovery, nesse tipo de implementação, eu, pelo menos, sempre tento trazer para o time que está ali envolvido, né? Quais são as dores, necessidades, o que buscam, e eu deixo claro exatamente que pode ser para o seu time, mas também para o cliente final, né? Não esquecer um do outro, e também aquela questão... Nada adianta, né, você pensar em super inovar e fazer uma campanha maravilhosa se você não entregar o arroz com feijão, né? Que não adianta eu te vender algo muito maravilhoso, mas se a pessoa teve um problema com acesso da conta dela, ela não tem como resolver no contato.
É o arroz com feijão bem feito, né? É o arroz com feijão bem feito. E é engraçado, né? Porque tem muitas pessoas que são heavy users, né? Eu sou uma pessoa assim, que se me deixar, eu vou pensar já no contato daqui 10 anos. Mas a gente, às vezes, tem que dar uma podada pra gente pensar assim, cara, deixa eu voltar aqui pra minha V0, pro meu versionamento 0. Vamos entregar o basiquinho e depois vamos pensar no resto. Então, não adianta. Às vezes, Alguns projetos são assim, a gente fala, por favor, vamos voltar para a Terra alguns segundos, Volta, vamos dá considerar aquela algumas suada. situações, né? Assim, é muito importante, eu falo para muitos, quando ele entra como sustentação, eu deixo muito claro para os clientes que sim, muito do objetivo é que a gente consiga diminuir transbordo para atendimento humano. Óbvio, é o sonho aí de todo mundo ali realmente. Mas não podemos deixar de pensar que há situações que vão precisar ser ainda atendidos por um humano, que são casos mais complexos, mais específicos, além da gente ter usuários que gostam desse tipo de contato. Então, mesmo que ele venha aqui no canal, que ele faça algo básico no chatbot, dependendo da dor dele, ele ainda vai achar que ele não foi atendido bem e a gente não pode bloquear essa forma de contato com o humano se for uma necessidade dele, porque também pode ser uma ofensa para a marca. A sensibilidade humana, ela é insubstituível, né? Querendo ou não, mesmo com o avanço da tecnologia, da IA, acho que quanto mais o usuário tem aquele aconchego de ter o humano do outro lado, a certeza de que ele vai ser bem recepcionado, acho que ali sim completa, né, o chatbot. Tanto que a gente tende a sempre concatenar o humano e o virtual, transformando os dois em um só, o mais perto disso possível, né? E ainda mais quando a gente está falando aqui do nosso produto, né? Que é a certificação digital, que é uma coisa super importante, super a ver com segurança. Sim. Para algumas pessoas, esses tipos de serviço, por exemplo, uma coisa é você pedir uma pizza, outra coisa é você fazer uma transferência pelo seu celular. Exato. Né? A gente vai acostumando aos poucos com essas tecnologias, pegando mais confiança, né? Eu lembro de pouco tempo a gente conversando sobre o Mercado Livre, que no início ninguém tinha confiança, né? Ah, eu vou receber, eu não vou. Acabou. Ninguém hoje questiona mais o Mercado Livre. E aí a gente passou pelos bancos, né, que você citou, e agora nós estamos falando de certificado, né, que é uma coisa super relevante, né? Você muda o direcionamento de uma empresa, então imagina a pessoa fazer isso ali por um chat, né? Essa confiança a gente vai conquistando aos poucos, e aí, como a Ian falou, né, a gente precisa ter alguém ali para fazer também esse contato com essas pessoas que vão precisar ter uma primeira experiência para poder falar, não, realmente eu fiz junto, né? A gente me deram um caminho lá, eu segui, realmente funciona, dá certo, é confiável. E isso envolve até carteira, né, de parceiros, por exemplo, Claro. né, eu trabalho junto, né, de advogados que vão usar muito, de médicos, contadores, exatamente. Eu acho que o mais importante do que todos esses bancos financeiros, né, toda essa parte, eu acho que hoje há um caminho muito forte para a questão de saúde, né? E antigamente, um pouco de tempo atrás, ninguém falava assim, nossa, um robô vai cuidar da minha saúde, que isso, é impossível, não tem como. Mas tem como, são direcionadores para certo tipo de situações, né? Com sensibilidade humana no final. E são aliados, né? São complementares. Uma coisa, né, que muitas das pessoas às vezes têm de forma estigmatizada é a questão, por exemplo, do uso da inteligência artificial e de algumas curadorias. É porque muitas das pessoas pensam, inteligência artificial, né? Existe a questão do machine learning, que é o aprendizado de máquina, e que muita gente acha que não existem, apesar desse conceito, né? Curadores, e mesmo que exista inteligência, que seja uma ferramenta própria, que ela que vai dar, né, o match ali do que ela reconhece, de como que ela trata aquilo de acordo com o objetivo dessa inteligência artificial, que ela sempre vai ter, quando você trabalha com uma empresa, a empresa ela sempre vai precisar de um ponto focal humano para saber o que é o valor que ela quer trazer. Claro. E isso as pessoas, às vezes, elas não têm isso muito claro. Porque quando você trabalha com o objetivo da empresa, por mais que você utilize, né, uma automação, uma inteligência artificial, que você utilize dessas ferramentas, você tem que saber o que é valor. E esse valor, geralmente, ele vai estar intrínseco a alguém que tem que ter o contexto do que funciona e do que não funciona. Né, a gente fala, Viviane, inclusive, né, líder de curadoria, né, mas a gente fala, tem a OpenAI. Aí eu penso assim, se você é empresa, você jogaria que qualquer pessoa pode jogar num mar aberto?
a resposta que vai voltar, porque a inteligência artificial generativa, ela vai voltar uma resposta, mas você quer que volte qualquer resposta ou você quer que volte algo que mesmo que seja mais restrito, então numa base que ela já está mais modulada ali por alguém que sabe o que você quer trazer? Você acha que o caminho da empresa vai ser jogar no mar aberto ou jogar na base que está restrita ao que é interessante, né? Ao que realmente representa o valor daquela empresa. Então, as pessoas ainda não têm essa ideia de como que realmente é algo complementar, né? A gente tem sempre esse lado, né? De pensar nisso daí. E é o que as empresas mais buscam hoje em dia, tá, Fê? É personificação do chatbot, né? Transformar mais próximo ao humano possível. Vai se tornar possível um dia? Sim, vai. Mas hoje não é a realidade. Hoje a gente trabalha em conjunto mesmo com a inteligência artificial e não como uma substituidora, né, de seres humanos. E quando entrou o ChatGPT, a gente viveu aqui momentos conturbados no sentido de que todo mundo queria IA generativa nos seus processos. A gente pode tirar a curadoria, a gente deixa ali com a IA generativa. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha, mostrar ali realmente o funcionamento. Olha como funciona a IA generativa, se a gente for usar neste formato, que ele olha para tudo na internet, né? O como que isso pode afetar o seu negócio e trazer informações que não são verídicas. Então, vamos esperar um pouquinho o momento, daí começou a vir um ambiente fechado, e a gente tem, sim, utilizado aqui na curadoria a IA generativa, mas para contribuir e acelerar os nossos processos. Para assim, a gente ir direcionado para uma conversa que está um pouquinho conturbada, que tem um sentimento assim, categorizado como baixo, que a performance não foi muito legal, ou até mesmo que o bot se perdeu. Então agora a gente tem mais foco, mas jamais ela vai substituir, porque realmente, né, como você bem comentou, a inteligência é artificial, mas precisa de uma inteligência humana por trás, calibrando e direcionando todo esse aprendizado e fazendo os ajustes necessários. Essa parte de curadoria, Viviane, até algum tempo atrás eu tinha visto uma reportagem sobre justamente uma empresa que foi fazer implementação sem a parte de curadoria, e aí o bot começou a aprender errado com os clientes, né? Sim. É um caso famoso aí no Brasil, começou até, né, responder mal os clientes ali, porque ele aprendeu errado, né? A falta de curadoria, a inteligência artificial não vai andar sozinha aí, como o Ian disse, né? Então, não dá, gente, não é assim, calma. Exato, não, e assim, né, no dia a dia, eu falo isso pelo menos, né, com a bagagem que eu tenho, mas a gente sabe que cada projeto vai demandar de determinada perspectiva, mas, por exemplo, eu já trabalhei num projeto que é de uma empresa de streaming. E aí, por exemplo, quando a gente está falando de IA generativa, ela está buscando de vários bancos, ou seja, ela pode procurar de coisas que já foram postadas com determinado tempo, e é uma área onde vários conteúdos ali, eles saem e entram, né? Então, a gente estava fazendo isso para fazer indicação de conteúdo e indicou o da concorrente. Então, aquela preocupação que se não existisse teste e alguém para falar, cara, voltou uma coisa de outra empresa, passaria batido, né? Se você não tem alguém que vai olhar aquilo ali e falar, poxa, isso daqui não é de bom tom, realmente é algo que você está jogando, se arriscando enquanto empresa. É aquilo que a gente falou. Hoje nós vivemos um lugar de redes sociais. Se isso cai na mão de alguém e essa pessoa posta num Twitter e mostra que a empresa indicou da outra empresa, isso vira um meme, né? É algo que acaba que gera consequências maiores. Então, é de bom tom. Excelente ponto, Fê. A gente usou esse caso justamente para um cliente nosso que ele cria muito IA generativa no processo dele, e é uma empresa de... Ai, que fugiu agora o termo, que faz investimentos no mercado. E a primeira pergunta que a gente colocou no GPT era qual era a empresa indicada, né, para ser a melhor plataforma para cuidar dos seus investimentos. Ela não foi ranqueada nas 3 primeiras que ele respondeu. Então... Pois é complicado e assim, como a gente falou, realmente ela vai sempre pegar de base que são às vezes conteúdo até de opinião. Então, é aquela coisa, né? Você realmente está jogando num mar aberto. Agora, tem coisas que elas realmente podem, né, facilitar no dia a dia. Tem muita coisa que, por exemplo, eu gostaria de fazer
uma lista aqui, às vezes clusterizada com essas informações, onde eu consigo categorizar se a pessoa precisa de X, Y ou Z produto. Isso, por exemplo, ela está nos bastidores, mas ela está ajudando ali aquele produto, de certo modo, né, a você ter uma indicação legal, de você ter realmente, né, tags de apontamento dos melhores assuntos, coisa que se fosse braçal, se fosse um analista fazendo, aí já seria algo que você pensa, poxa, isso... A pessoa poderia estar fazendo um trabalho, às vezes, mais, né, mais apontado ali para uma análise, trazendo mais highlights do que realmente algo que a pessoa, às vezes, poderia gastar horas ali. E aí é que vem o uso, né, o uso inteligente das ferramentas que a gente tem, né? A gente falou sobre a questão de humanização, né, e eu pensei aqui na questão de realmente... Não é bem uma polêmica, mas é a gente pensando no termômetro que é os bots, né? Que muita gente fala, mas esse bot não é humanizado, mas também na solução que é escalável, né? Infelizmente, a gente sabe que existem empresas, né? Que grandes empresas, elas não têm como ter um tete-a-tete para todas as situações. E aí vem realmente aquela régua que eu acho que Ian trouxe muito bem, que é quais são os assuntos, qual que é o limite, a linha tênue que a gente tem de temas que eles são mais sensíveis e que eles vão precisar realmente de alguém ali, né? Ou inclusive com relação ao público também, né? Se o público ele tá habituado a determinado tipo de assunto e se ele sabe mexer na solução que a gente está propondo. E também com relação à escalabilidade, que é hoje, né? Você quer criar um grande contato para uma grande empresa. Você tem vários setores, e vários setores com várias necessidades diferentes, que têm, às vezes, propostas diferentes, mas você tem que criar um contato que vai representar todos eles. Eu, pelo menos, costumo pensar que tem áreas que eu gosto de mudar até um pouco o tom de voz, porque, né, você está num fluxo de aquisição, vendendo para alguém. Poxa, é um momento de ter entusiasmo. A pessoa está chegando ali, ela está feliz, ela está pensando que isso vai solucionar, né, vai solucionar o problema dela, vai ser uma novidade, algo que ela está adquirindo, que ela quis muito nesse período. Poxa, você vai tratar com o mesmo entusiasmo e com emojis e toda alegria se a pessoa tá ali abrindo um chamado porque o produto dela caiu. E aí realmente vem aquela coisa de personalização e do que é escalável. Poxa, você vai ficar muito pé da vida se você receber um coraçãozinho com você assim, cara, eu preciso resolver isso aqui hoje. Eu não vou sair daqui. E é engraçado tanto Que bom ter você de volta, né? Que bom ter você de volta. Cara, eu não queria estar aqui de volta. É a terceira vez que eu tô abrindo um chamado aqui. Esse exemplo é aquele do LinkedIn, né? Que às vezes aparece a notificação assim, parabenize fulano de tal aí a pessoa foi desligada, né? E o LinkedIn. Eu não sei hoje se ele continua fazendo isso, mas antigamente fazia. A pessoa saiu da empresa e ele mandava para você uma notificação, parabenize fulano de tal porque ela foi desligada, né? Desempregado. Cadê a curadoria do LinkedIn, gente? Pois é, a curadoria e essa questão do tom de voz, ela é muito importante. E isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas deixam passar. Não vou falar que batido, mas às vezes a gente trabalha muito com projeto e realmente, às vezes, a gente tem que equilibrar prazo e expectativa. E isso acontece muito. Eu sou uma pessoa que eu passo a palavra do processo de Discovery Design Think. Para quem não é da área, né, é um período que você passa ali realmente pensando no que é o produto, no que é sucesso, no que é valor, quais são os objetivos que, né, a gente vai querer trazer no capítulo que a gente for trabalhar, no versionamento que a gente vai trabalhar. E também, né, a questão de personalização, muitas das vezes, o que é o tom de voz. E é um processo que ele é muito importante e que às vezes passa batido um pouco. E às vezes isso tem um efeito colateral que ele, às vezes, acaba trazendo essas gafes, né? Então, isso, poxa, tratando muito da parte do designer conversacional, né? Da parte do UX, da experiência do usuário, é outra coisa que ela fica muito, eu acho que, voltado para o processo do sucesso do projeto. Às vezes a gente salta, mas às vezes a gente pensa assim, poxa, isso daqui poderia ter sido evitado quando acontece esse tipo de situação, né? De a gente apresentar.
E é por isso que é importante salientar sempre a proximidade do stakeholder com o projetista, né? Quanto mais próximo a gente estiver, mais a gente consegue ser assertivo nessa questão de sucesso do projeto. É bastante sobre. E assim, acho que a gente pode falar só um pouquinho de dados agora também. Acho que é um tema legal da gente trazer. Dados hoje, né? O Ian trouxe muito bem alguns que são de sucesso. Eu particularmente gosto de falar que eu assim, né, não sou de dados igual o Samuel, mas trabalhei muito com dados voltados exatamente para a área. E eu falo que existe um back-end e um front-end de dados. Não sei se Samuel dá até legal. Mas quando eu falo front-end de dados, eu acho que são muito dados de negócio, né? Que geralmente tá voltado ali, o NPS. Os big numbers. Os big numbers, exato, exatamente. E aí eles estão ali, mas eles têm, na verdade, que estarem alinhados, às vezes, e comparados com os dados de qualidade, que eu diria que são ali os pormenores. Viviane trabalha com a parte de curadoria, principalmente, acho que pode trazer isso bem, né? Existem top assuntos, existe a acurácia da NLP, se está sendo atendido, se estamos tendo falsos positivos. Poxa, tá, insatisfação, ela tá existente com esse tópico. É porque a gente entregou a resposta, mas ela foi errada? É porque a gente entregou a resposta, mas ela foi insatisfatória? É porque a gente não entregou a resposta e deu um bug no contato? Então, são coisas que a gente explica, né, na parte do ponto de vista de análise de dados, que às vezes a gente foca muito em, a gente está tendo uma retenção de tantos por cento. Beleza, mas essa retenção, ela está sendo efetiva? Está saindo feliz o meu usuário final? É isso. A gente pode entrar em vários níveis, né, de análise de dados, assim, começando por todos os indicadores que o Ian passou, são todos relevantes. A gente fala dos big numbers aí e tem que tomar muito cuidado com isso, porque é o clássico exemplo de que vendas está aumentando. Mas está aumentando por quê? Porque eu baixei meu preço, então eu estou pagando para trabalhar. Esse é o clássico. A gente olha para o número de vendas frio e aí a gente está tendo prejuízo. A empresa não está se sustentando. Esse é o principal, assim, que a gente vê por aí. Agora, quando a gente está falando do chat, eu acho que o mais relevante, além de a gente olhar todos os indicadores básicos, como retenção, como First Call Resolution, transbordo, etc., a gente olhar junto com os indicadores de qualidade, né? Porque é importante saber que aquela ligação ela tem um TMA médio ali, um TME, mas aquilo está dentro do que a gente espera para aquele tipo de produto? O cliente está sendo satisfeito? Porque tem cliente que ele gosta de falar, né? A gente falou aqui mais cedo, né? Os clientes que gostam de ter o contato. Então, às vezes, para ele, uma chamada rápida não é positivo. Ele gosta de conversar mais. Então, adianta a gente falar que o nosso tempo de atendimento está curtíssimo, né? Porque se esse for um indicador frio, a gente padroniza lá um atendimento que a pessoa fala igual uma máquina, né? E resolve o problema, o tempo vai cair. Mas é só esse indicador frio, ele não resolve os problemas que a gente precisa, né? E aí tem tudo a ver com o que a imagem da marca quer passar e com que tipo de qualidade a gente quer dar para o nosso cliente, né? Não adianta a gente olhar para os dados de forma vazia. Para os big numbers que você falou aí, né? Volta muito para aquela questão de que se não existir o olhar humanizado ali por trás, o número, tudo bem, ele está cumprindo com a meta, mas ele está sendo satisfatório para o cliente final. Exato. A gente fala sobre ter o detentor da marca, a detenção é você ser ali promotor, é realmente você ter uma satisfação que ela está implícita ali em vários outros valores, em várias camadas de atendimento, de envolvimento. Hoje a gente falou de rede social. Hoje você vê, às vezes alguém faz uma postagem que brinca e realmente a marca conversa ali diretamente com uma pessoa. Você viu o caso da Fiat, que o cara falou bem, que ele sentiu falta, acho que foi no Big Brother, de ter o carro lá como prêmio, e aí simplesmente ele ganhou o carro, porque ele reclamou que não teve na prova e teve uma baita repercussão. Isso é uma coisa que ela tá ali só jogada ainda? Não, é uma coisa que é um carinho especial que tá ali, é realmente algo, e é algo muito inteligente que a gente pensa assim, cara, parece que assim, hoje o estagiário brincou. Gente, acreditem, o estagiário nunca é o estagiário. E é sempre alguém que tem que ralar muito para fazer isso daí. Entra no que o Ian falou a respeito do ROI, né? Qual que é o ROI sobre isso aí? Qual que é o ROI? Quem fez essa conta? Com quais dados ampararam ali essa decisão?
Com certeza, como você falou, não foi o estagiário que foi ele fez da cabeça dele, tem todo um time por trás disso aí para poder gerar esse resultado. E se fizeram é porque valeu muito a pena, tanto para a marca quanto para a experiência, né, para valuation ali daquela marca. Agora, na parte de dados também a gente pode falar sobre a gente poder apertar ali os parafusos ao longo do processo, né? Quando a gente pega todos esses dados que nós temos de First Call Resolution, TMA, TME, e retenção, né? Enfim, todos eles, a gente olhando ao longo do período, a gente começa a sair dos big numbers e entrar no detalhe. Porque ali nós vamos apertando os parafusos. Por exemplo, a nossa taxa de retenção, a gente quer aumentar? Beleza, esse é o número macro. Como que a gente aumenta a retenção? Então a gente começa a descer, né? Fazer o nosso drill down ali para entrar no detalhe e ver quais os parafusos que a gente aperta. Como eu falei no início, né? Esses parafusos, eles não podem ser maior do que a qualidade do atendimento, do que a satisfação do cliente. Então, a gente vai medindo, né, ao longo do tempo e vendo ali como que estão nossos indicadores. Por isso que é importante a gente acompanhar, fazer essa análise num período e não ter esse dado frio ali, né? Porque não é o objetivo nosso ter só o número estático ali, bonito, maravilhoso, se o cliente não tem satisfação, se o ROI não está compensando, se o cliente não está satisfeito, se os problemas não estão sendo resolvidos. Samuel, e esse ponto é importantíssimo. E aqui na curadoria, a gente teve um salto muito grande quando a gente começou a fazer realmente esse drill down dos dados, né? Então, a gente olhava os números de uma forma macro pela operação, a retenção está excelente, 85%, o seu CSAT é de 90%. Quando você olha assim, os números estão lindos, né? Mas a gente precisa evoluir, o objetivo é sempre evoluir esses números. Então, quando a gente começa a olhar por assunto, né? Por que minha retenção é mais baixa, por exemplo, em adquirir uma segunda via do boleto? Por que a minha retenção é melhor quando eu faço tipo uma antecipação de parcelas? Então a gente começa a trazer realmente valor agregado e fechando muito bem todo aquele nicho de atendimento quando a gente vai focando depois nesse viés. Então, agora eu preciso ter todos os meus esforços voltados para a segunda via de boleto. Por que é um problema hoje para a minha operação? Por que eu transbordo? Por que o pessoal não me avalia bem nesse autosserviço que a gente disponibiliza, né? Então, a gente conseguiu trazer muitos resultados melhores e a satisfação do cliente, porque ele vê realmente, assim, olha, de fato, hoje o pessoal me procura mais por isso. Então, é onde que eu vou divulgar mais, eu vou avisar na URA que eu tenho um canal que eu faço isso, ele não precisa ficar aqui esperando um tempo de atendimento. Então, vamos criando as facilidades com o casamento perfeito com os dados, né? Que é certamente o que nos direciona ali para um caminho certeiro, né? Legal, Viane, é isso mesmo. A gente tem ali a nossa árvore de alavancas, né? E nós vamos descendo os níveis ali. Você falou um negócio muito legal da gente olhar por segmentos, né? Porque quando a gente tem esses dados agrupados por empresa ou por algum grupo grande, assim, dentro do nosso time, a gente tem que tomar muito cuidado com moda, mediana e média, né? Porque os três nos dão números diferentes. Então, quando você pega ali, né, como é que está a nossa retenção? X%. E aí você está calculando ali uma moda, uma mediana, uma média. E aí você pode pegar isso e descer o nível, né? A nossa árvore. E aí você começa a olhar por time. Aí, às vezes, um time está jogando essa média para cima. E aquele está menor. E aí a gente começa a fazer outros tipos de análises. Então a gente está falando assim, poxa, eu tenho esse time aqui que a retenção não está tão boa, mas quando eu olho para o geral, né, fica mascarado ali. Aí a gente começa a especializar. Quando a gente vê que tem alguma fila que não está boa, por exemplo, está transbordando. Aí começa a fazer análise, né? 80, 20, faz o nosso Pareto, né? 80-20. Quantos atendimentos eu tenho nessa fila aqui? Quantos clientes vão ser impactados? Qual é o custo? E a gente vai descendo. É um mar de oportunidades que a gente tem até chegar nesse nível que você citou, que é a gente poder especializar até determinados processos ali para resolver aqueles problemas, né? É muito interessante, assim, as oportunidades que nós temos, né? A oportunidade, você me fez pensar aqui também o tanto que a gente tem que pensar na diminuição, às vezes, de ruído entre os times também, né? Porque isso ali, vamos dizer assim, é um carro em movimento. E todo mundo ali tem que estar na mesma página. Quando a gente fala essa questão de, tempo de atendimento, ou o que a gente está priorizando. Se não existir ali, vamos dizer assim, uma sinergia de todo mundo entender qual é o mesmo valor, o mesmo, né? Vamos dizer assim, para onde estamos caminhando, acaba que é uma informação, às vezes, que se perde. Às vezes não adianta você fazer, às vezes, um contato que vai, né, tá entregando ali determinado tipo de conteúdo e propósito, e você chega no atendimento e não tá da mesma forma e vice-versa, sabe? No mesmo tom, na mesma página. Isso é interessante pensar, né? A gente pensando em futuro, né, de atendimento de chatbots,
eu acho que é muito, né? Você fala assim, qual que é o final feliz? É exatamente esse carro em movimento e com menos ruído possível entre todo mundo que está envolvido. Às vezes muita gente acha que, né, talvez por ser uma área nova, vamos dizer assim, nova entre aspas, né? Porque a gente fala, né, já existiu essa época, se virar do arco. Agora a gente já tá na temporada 2. E aí eu fico pensando, né, às vezes as pessoas acham que é um tema distante. E é bom, às vezes, a gente ter, inclusive, esse papo, igual a gente está tendo hoje, exatamente para a gente mostrar que é algo muito mais acessível, algo que está muito mais próximo, né, do que as pessoas pensam. E isso, às vezes, até internamente, dentro da empresa, às vezes as pessoas falam, é um time, né, que às vezes está, desenvolvimento, né, a gente sabe que existe esse arco aí de, desenvolvimento tá apartado. Não, se você é um time de sucesso, você é um time que você dá, né, você faz se entender para os outros. Isso, né? isso é importante que você está falando, né? Puxando para dados, né? A gente tem os 3 indicadores ali que eu acho que, além disso tudo que a gente falou, né? Da priorização das filas que a Viviane trouxe, do ROI que o Ian falou, a gente ter o NPS, o CSAT e o CES ali, os 3, para a gente poder fazer essa análise. É muito comum a gente, principalmente na parte de NPS, né? Que o cliente coloca ali 7, 8 e ele acha que está ok, mas essa não é uma nota boa, essa é uma nota de neutro, né? Então, eu participei de um projeto que a gente começou a fazer usando o NLP, né, inteligência artificial ali, para a gente poder fazer a análise do sentimento do texto que ele respondia. Então, às vezes, ele colocava uma nota baixa, mas o texto dele era super positivo, né, porque ele preencheu errado, só o NPS ali. Então, o CSAT entra para corrigir um pouco essa distorção, né, e essa parte da gente usar a inteligência artificial para fazer essas análises de texto em relação ao que ele está mandando para a gente, vai casar os indicadores. Então a gente cruza ali os 3 indicadores para a gente saber se ele está satisfeito, se ele não está, se ele é um promotor, se ele não é, qual é o custo que está tendo para ele de achar o caminho. Então, olha, como você falou, né? Tangível. Está tudo ligado, a gente tem que fazer. Não dá para fazer uma análise isolada, né? A gente precisa ter todo mundo junto ali. Sim, é algo tangível, sabe? É algo que tá para apoiar e tá para apoiar todas as áreas. Às vezes fica parecendo que é algo que tá distante, mas não, como você disse. Às vezes isso tá eliminando exatamente uma visão errada que às vezes você vai ter da avaliação e tá ali. É algo que é para você usar, que você pode usar exatamente para você realmente ter insights de maior valor. Aquela resposta clássica lá, né, do CSAT, lá ele coloca uma nota super positiva e no texto ele coloca assim, eu gostei do atendimento, gostei da entrega, Não, e não gostou do preço, por exemplo. Então a gente consegue ver ali dentro ali, as oportunidades que a gente tem ali para melhorar, né, para o produto, para o cliente ali. Às vezes a nota pode também gerar essa distorção que você falou. Se a gente passa isso por vários times, a gente consegue identificar onde que está o nosso ponto ali de oportunidade de melhoria. Muito bom. Pessoal, acho excelente. que A gente tem um cliente que nós tínhamos uma resolutividade excelente, ele tinha essas 2 análises no processo dele, né? Resolutividade e NPS. A resolutividade girava em torno de 80%, 85%, e o NPS oscilava 70%, 65%, batia ali uns 80%. Ele falou assim, Vivi, cara, eu quero entender hoje qual é o meu ofensor, porque a gente tem uma boa resolutividade, mas meu NPS é um pouquinho mais baixo do que, né, no humano. E eu acho sempre muito importante a gente ter no canal, quando a gente recebe uma avaliação negativa, seja no atendimento do robô, seja da marca, a gente permitir uma pergunta aberta para a gente identificar realmente o que pode ser um problema, porque foi bem o que o Samuel comentou. Às vezes a experiência foi ótima, né? Foi positiva, ele não teve nenhum problema na navegabilidade, foi tudo ok, mas ele deu uma nota neutra ali no NPS. E se a gente tem a oportunidade de saber o motivo disso, é valiosíssima essas informações para a gente melhorar o processo e tudo. E a gente mostrou para ele várias vezes que o problema dele, que os clientes alegavam, eram juros muito altos. Legal. Então o problema não estava no canal, não estava no processo, não estava no atendimento humano, era algo ali infelizmente, deles em si, né? Negócio em si, né? Gente, eu não sei vocês, mas quando uma empresa fornece um serviço para você, dá errado, mas ela te dá um pós-venda, né, como o Viviane está falando ali, que resolve o seu problema, eu acho que é melhor do que aquela que sabe, assim, porque você se sente cuidado. Você fala, nossa, essa marca se preocupa comigo, ou pelo menos quer resolver o meu problema. Esse ponto assim, pessoalmente para mim é super importante. Uma venda que eu compro, que eu faça, e tem algum problema, mas a resolução desse problema, né, como você falou no início, Sim. que é super comum, né, a gente ter problemas. Você compra um carro novo, pode ter um problema, mas a marca se preocupa em resolver, em te escutar, te dar um retorno, né, Viviane, com esse campo aberto ali,
para poder falar o que ele não gostou, o que ele gostou. E a gente dá essa atenção, dá um retorno, né? Eu acho que isso aí engaja muito assim, o cliente com a nossa marca. Você ia falar, Ian, desculpa. E é por isso que dentro de projetos, eu acho que um dos nossos pilares aqui é a consistência, né? Acho que quanto mais consistente você mantém ali o atendimento, a criação, o desenvolvimento, o retorno dos dados serão sempre positivos, né? Então, vamos buscar sempre consistência. Com toda certeza. Eu lembrei só porque você comentou, eu tenho alguns bancos, né? Eu não sei vocês, né? Mas eu sempre tento centralizar em um que você tem o maior hábito de Principal, né? uso. E ele é o que eu mais tive problema, mas ele eu sempre consegui resolver Aí. também. Então é engraçado porque você vê, não, eu tive, passei, é o que eu mais passei, mas você saber que ele vai resolver também é o que te dá paz. É isso aí. Às vezes você ainda prefere assim, não, mas eu sei que isso daqui vai dar certo, né? É engraçado. Mas, pessoal, acho que a gente está chegando aqui ao fim, né, do nosso encontro. Gostei muito do nosso papo. Não sei se vocês querem trazer mais algo, né, mas eu acho que uma das coisas, né, já para ir encerrando aqui, realmente é legal a gente ver quanto mais hoje, né, as pessoas estão realmente aderentes à solução de chatbot, quanto mais isso tem feito parte do nosso dia a dia, como que a gente tem se relacionado melhor e cada vez mais ali no dia a dia e dado mais valor para os produtos. Eu acho que o relacionamento, né, de chatbot, ele traz muito uma realidade de hoje, que é aquilo que a gente falou. O pós-venda hoje, o que a marca entrega de valor, hoje não existe só a venda, só a conversão. Hoje existe toda a experiência e eu acho, inclusive, talvez, né, eu falando aqui, mas eu acho que nós, né, brasileiros, somos os mercados que mais se preocupa com a questão de relacionamento. E isso é algo legal porque a gente se sente assim, né? Somos valorizados, eu gosto de ser essa menina que precisa ser mimada com o produto que ela adquiriu. O mineiro é super desconfiado, né? Tem que ter Super desconfiado, nós somos mineiros. E é isso. Eu acho que a gente se sente ouvido, né? A gente se sente com o poder da palavra. E isso é algo positivo. Eu acho que isso vem para subir a régua de várias empresas. E eu acho que cada dia vai ser mais disso daí mesmo. E assim, isso é bom. Isso é bom para o consumo, isso é bom para a gente que é, né, consumidor. A gente trabalha com isso, mas a gente sabe exatamente o valor disso. Então, acho que a gente está num momento muito bom, né, de mercado e de solução. Que bom ter esse papo com vocês, pessoal. Agradeço. Pode fechar. Excelente, ele realmente é um tema que a gente ficaria semanas debatendo. Tem bastante coisa, bastante oportunidades, né? E que a gente pode explorar cada vez mais. E é sempre relevante, né? E importante desmistificar, né? Para que para alguns ainda é um paradigma, mas já não tanto quanto antigamente, né? Muito bom. Isso. E queria agradecer também pelo convite e dizer que estudem inteligência artificial, se envolvam nesse mundo, porque é o que o futuro nos prevê aí. Todo esse mundo, acho que literalmente é a profissão do futuro, é o que vai trazer engajamento para todo mundo. Trouxe para mim, trouxe para a Vivi, trouxe para vocês do estúdio, acho que vai trazer para todo mundo que se engajar. Então, façam isso e vocês vão se dar muito bem. Sem bairrismos. A gente falou de tudo isso, né? Só concluindo, a gente falou de tudo isso e esses são tópicos que a gente não falou especificamente da Solute, né? Mas são tópicos que a gente discute aqui diariamente, né? Todos esses itens aqui. Eu gosto muito da área de dados, assim, porque quando a gente começa a explorar os dados, a gente começa a encontrar oportunidades, né? E aí eu gosto de ver a quantidade de oportunidades que a gente tem para apertar, para ajustar, para deixar o negócio melhor, né? De forma fluida para o cliente e para a empresa também, né? Todos os dois assim. E a cada indicador desse que a gente conversou aqui, que eu pego os nossos dados para olhar e eu vejo as oportunidades, Sim. Me dá um entusiasmo enorme de poder conversar com os líderes das áreas e falar, olha, nós temos uma oportunidade incrível aqui, vamos apertar esse parafuso aqui, vamos mexer nesse time, vamos dividir melhor as squads. Então, assim, eu acho que nós estamos todos muito antenados nisso, né? E eu, pessoalmente, muito entusiasmado quando a gente vê essas oportunidades. E a gente trazendo o chatbot com a inteligência artificial é uma coisa que a gente não imaginava. E a gente está
atuando nisso, né? Olha que legal, né? Assim, empolgação aqui, né? É algo muito legal e assim, né, dando contexto, pessoal, eu entrei, né, para Solute e foi numa virada de chave dessa, exatamente, da gente começar a pensar, né, a atuar, né, com o chatbot, fazer essa virada. E isso é muito legal porque você vê, né, a Solute já é líder em certificação e ter essa virada é subir a régua de cada vez mais produtos acessíveis dessa forma, num segmento novo, então numa nova perspectiva de produto. E isso é super importante, isso ir para inovar, mas isso também é aquela coisa, quando a gente tem o orgulho do produto que a gente está atuando, que a gente está oferecendo, a gente fala, poxa, legal, esse aqui é o caminho certo. Eu né? fiz parte disso. Exato, eu fiz parte disso. Pessoal, então a gente chegou ao fim, queria agradecer, né, mais uma vez. Esse é o SoluteCast, ele está no final, mas vocês podem acompanhar mais episódios, né, nas nossas redes sociais. E é isso, um abração, abraço para todos e até a próxima.